Então a gente tem aqui duas classes de negócio. Uma que a gente chamou dentro do pacote modelo contato, onde a gente tem todos os campos que nós mapeamos da nossa nós vamos mapear na nossa tela, e um e-mail. Como eu falei para vocês, ó, dentro do meu contato eu tenho um array de e-mails. Beleza? Tá tudo privado porque é uma boa prática nós mantermos os nossos atributos privados e termos métodos acessores, ou seja, nossos famosos métodos gets and setters, e usarmos o encapsulamento, aquilo que a gente aprendeu com o nível de controle nos acessores, nos atributos. Então, private, eu tenho acesso única e exclusivamente na classe. Beleza? Então tá bom. É o menuzinho do nosso diagrama de classe. Todo mundo lembra, né? Os acessores a gente aprende efetivamente na modelagem de classe. Tá bom? Então tá bom. Maravilha. Qual que é a proposta de hoje então? Vou voltar na nossa interface e eu vou executar ela aqui de novo só para a gente conseguir enxergar. Qual que é a proposta de hoje? Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente preenche esse list box, tá? Essa lista de e-mails. Então a gente vai preencher com um e-mail aqui, vai dar o adicionar, esse valor que veio vai ter que vir para essa lista. Quando eu editar, esse valor volta para o meu campo de edição. Quando eu dou o adicionar, ele volta alterado para a lista de e-mails. Quando eu clicar num item, der o remover, ele vai sumir da minha lista. E quando eu tornar padrão, ele vai virar o cara padrão. Tá bom? Então tá bom. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, dentro do nosso projeto aqui, dentro da nossa interface, tem algo muito importante que, inclusive, eu esperava que vocês tivessem usado mais no trabalho, e eu vi que a maioria acabou não fazendo isso. Poucas foram as pessoas que fizeram. Vocês notaram que esse item aqui, ó, ele já veio com item 1, item 2, item 3? Ele já veio com um modelo, tá? Como que esse modelo... Eu tinha tentado colocar esse no meu, mas aí Legal. Olha só como que é, ó, como que a gente muda isso daqui. Dentro da tela de edição aqui, a gente vai ter uma propriedade chamada model. E olha só como é complicado. Então, por exemplo, e-mail 1, e-mail 2, e-mail 3, tá? Só que mais importante do que alterar esse texto aqui é entender o que é esse atributo model, que é o objetivo da aula de hoje, que é o que eu quero que vocês fixem. Mais do que a lógica que a gente vai escrever agora, de adiciona o texto dentro do list, clica no editar, clica no tornar padrão, mais do que essa lógica, eu quero que vocês entendam para que serve uma classe nova que a gente vai aprender, que é os models. Basicamente, model são as classes que vão linkar o nosso componente visual com o dado efetivamente. Então vocês imaginem como que esse componentezinho aqui, ó, ele é feito. Muito provavelmente ele é feito com um painel de fundo branco, mais alguns labels, e é uma lógica que está encapsulada que nós não temos que saber. E a maioria dos componentes são assim. Então, Java faz com que a gente tenha esses models para cada tipo de objeto, de forma que a gente faça a gestão no model e a JRE, ou no caso a JSE, né, que é o framework completo Java para nós que roda na nossa plataforma, faça a exibição desses dados em um dado componente. Tá bom? Então beleza. O que isso quer dizer? Tá? Falei. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se dentro do código fonte nós tivéssemos procurado, por exemplo aqui com Ctrl F,
e-mail 1, que é o texto, né, que eu dei ali, a gente ia achar essa stringzinha dentro do nosso código fonte, tá? Olha só, vamos entender esse código aqui. Ele está usando um Abstract List Model, ou seja, ele está criando uma classe anônima, para variar, né? Porque eu já falei que tudo ele vai fazer com classe anônima, tá bom? E ele criou efetivamente aqui esses textos, tá bom? Nós vamos então criar o nosso model para fazer a gestão do componente, ou dos valores neste componente, tá bom? Então eu vou começar a fazer, e aí qualquer dúvida vocês podem parar e me perguntar, tá bom? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ter que tirar esse model default que ele criou aí, certo? Ou esse abstract model, essa implementação anônima. Nós vamos utilizar uma maneira que é a seguinte: dentro do nosso código aqui, nós vamos utilizar uma classe chamada default list model, tá? Ctrl barra de espaço faz o autocomplete, assim como no Eclipse, ok? Olha só, default list model. Essa notação que ele está colocando ali na frente, entre sinal de menor e sinal de maior, é algo que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Eu peço que, por enquanto, vocês só, lógico, vejam, tentem entender, mas que a gente não se preocupe muito agora. Eu vou mostrar para vocês genéricos um pouquinho mais para frente, isso vai ficar mais claro. Mas, basicamente, a gente vai falar aqui qual que é o tipo do objeto model que eu estou querendo gerir dentro. Poderia ser um tipo padrão de Java, como por exemplo string, certo? Mas no nosso caso, a gente já tem nosso objeto de negócio. Nós já temos o objeto que eu quero gerir dentro do meu módulo. Eu já fiz essa modelagem. Qual é esse objeto que a gente quer utilizar lá dentro? Exatamente, e-mail. Então eu vou criar aqui o meu um default list model do meu objeto e-mail. Então aqui eu vou chamar de e-mail list model, ok? Vou dar um igual e vou instanciar já esse meu objeto na classe new default list model e vou passar aqui o meu argumento de meu parâmetro no generics de e-mail, ok? Vou dar um ponto e vírgula aqui no final e tudo é maravilhoso, tá? Como que eu vou fazer agora, então, aquele meu list, eu vou dar um Ctrl C nesse valor, e como que eu vou fazer aquele meu list carregar, utilizar esse model em vez do model default? Lembrem, o Eclipse aqui, nosso colegão, ele tem essa mania aqui, ó, não adianta eu querer editar aqui dentro, ele não deixa, tá? Então, eu tenho que, através do componente aqui, indo na barrinha de propriedades, clicando no model, eu venho aqui e falo assim, olha, eu vou colocar o meu código personalizado. Basicamente, ele está mostrando para mim aonde ele vai colocar esse código. Ele vai colocar dentro do set model. Beleza? Então, se eu colocar aqui aquela minha variável, Ctrl V, e-mail list model e der um ok, é isso que ele está valendo como model agora, aquela variável que está lá na minha classe. E conforme eu fizer a gestão deste model, ele vai atualizar o componente visual. Pode estar difícil no começo, piora um pouquinho, mas com um jeito pega o costume, beleza? Então tá bom, ótimo. Vamos ver então se é isso mesmo que aconteceu? Vamos ver se lá na parte de código gerado, na parte cinza, ele passou a utilizar essa minha variável? Vamos. Então vamos, ó. Vou dar um Ctrl F aqui para procurar direto o nome daquela propriedade. Olha lá. Então, lista e-mail, tá? Uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Quando eu recriei esse formulário, eu tomei o cuidado de fazer as coisas terem sentido. Mas como assim terem sentido, tá? Olha só,
ele não coloca uns nomes meio que padrão para os objetos, JLabel 1, JLabel 2, JPanel, coisas assim. Eu renomeei. É uma boa prática nós renomearmos e também utilizarmos alguns prefixos para nos ajudar. Por exemplo, olha só como que eu chamei esse list. Eu chamei ele de list e-mail. Olha como que eu chamei esse edit text, txt nome. Olha como eu chamei esse campo para armazenar o sobrenome, txt sobrenome. Então, eu sei que quando eu olhar dentro do meu código e eu ver um txt alguma coisa, normalmente eu me refiro a quem? A um campo visual do meu formulário. Quando eu ver, por exemplo, um CB, que eu utilizei como prefixo para combo box, é ele que eu estou tratando de um combo box, por exemplo. Tudo bem? Então tá bom, eu esqueci de falar isso no começo, eu deveria ter falado no começo. Por quê? Porque agora, quando a gente der uma olhada lá no código fonte, tá vendo? Ó, o meu list e-mail, que é o nome da variável que eu atribuí no meu formulário para aquela lista, ela está dando um set model, aquele meu model que agora está no meu formulário, que eu vou fazer a gestão conforme eu clicar no botão e fazer, e dar efetivamente vida no meu formulário, ok? Então vamos lá, vamos fazer acontecer a primeira magiquinha lá então? Vamos começar pelo adicionar? Vamos começar pelo adicionar. Então tá bom. Vamos lá, como é que eu adiciono um método, né, ou um método dentro do Eclipse, dentro do NetBeans, para um botão? Eu clico 2 vezes nele. Não requer prática, nem tão pouca habilidade. 2 cliques, ou eu vou lá na orelhinha Eventos, seleciono o Action Performer, como a gente viu na última aula, e adiciono o evento lá dentro. Ok? Ok. Só que eu sei que esse evento aqui, eu mostrei para vocês, de maneira didática, como que a gente utiliza a variável EVT, para que eu veja, dentro do source, qual foi o componente que chamou aquele evento. Lembram que a gente fez, que a gente verificou, se for o botão negrito, se for o radio box negrito, faz alguma coisa, se for o itálico, faz outra. Lembra? Só que eu ensinei aquilo para vocês vejam de maneira didática que aquilo é possível. Eu posso ter vários handlers de evento eu posso ter para múltiplos componentes o mesmo handler de evento, tá? Nesse caso aqui, o Eclipse, o NetBeans gera para mim um handler para cada evento. Então aqui eu não preciso testar se eu vim do botão no meu caso aqui, do btn adicionar action perform. O NetBeans já fez isso para mim, então eu sei que eu estou naquele evento, ok? Então é por isso que aqui a gente não vai ter aquele primeiro ifzinho que eu fiz na última aula. Se evt.getSource é o botão tal, faz tal coisa, a gente não precisa disso aqui, tá bom? Então tá bom. Então qual que é a primeira ação que a gente vai fazer? Vamos adicionar o que está lá naquele txt e-mail que eu já adicionei, né? Dentro do meu módulo. Quando eu fizer isso, ele aparece sozinho dentro da minha interface. Vamos fazer isso? Vamos lá. Então, olha só. A minha variável de módulo que eu vou estar gerindo, ela chama email list model, ok? Ok. Dentro dele eu tenho um método chamado add. Onde eu passo, olha o que eu passo dentro dele. Um e-mail. Então aqui eu já poderia fazer assim, ó, de cara, ó. New e-mail. E eu tomei o cuidado de criar o meu construtorzinho lá, onde eu passo, por exemplo, um texto. Então, por exemplo, lucas.nascimento@gmail.com. E eu passo lá se ele é o default, verdadeiro ou falso. Nesse caso aqui eu vou passar um verdadeiro. True. True. Ok? Só essa linhazinha de código. E vamos testar o que acontece quando eu clico no meu botão, beleza? Vamos lá. Rodei o meu formulário. Não estou preenchendo. Vou adicionar. Opa. Oi? Com o principal. Esse principal aqui, é importante a gente entender o seguinte. Lembram do método toString que nós implementamos nas nossas classes de negócio?
que eu falei, é uma boa prática a gente implementar nosso método toString para definir como ele vai ser apresentado dentro dos componentes visuais? Vamos ver como é que eu implementei o método toString? Que assim, claro, né? Eu não preciso passar para vocês porque vocês já aprenderam, né? Eu não preciso codar aqui porque vocês já entenderam por quê. Eu vou só mostrar a implementação feita, beleza? Então vamos lá. Olha o toString dele, como é que eu fiz. Eu criei uma string chamada ePrincipal e usei o nosso, lembram dessa notação aqui, ó? É o operador condicional, certo? Isso aqui é o mesmo que eu fazer assim, ó. Principal, que é a minha variável de classe, de instância, é igual true. Essa interrogação faz com que, se for verdadeiro, ele retorna, abre parênteses, principal, senão ele retorna nada. E olha só o que eu estou retornando no toString. Endereço de e-mail mais é principal. Eu só estou compondo o dado ali para exibição, para ser uma exibição que funcione. Ok? Então tá bom. Então olha só da onde veio o principal. Opa. Já fechei a classe. Então é dali que está vindo aquele texto principal, beleza? Eu passei como true e o toString fez essa tradução para mim. Ok? Então tá bom. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Então entenderam o que o add element no meu model faz? Faz com que eu faça a gestão no meu model através da minha classe de negócio, certo? E conforme eu adiciono elementos ou removo lá dentro, o componente visual atualiza. O framework faz isso para mim. O Java faz isso para mim. Ok? Então vamos colocar uma lógica mais interessante? Como que vocês acham que poderia ser essa lógica aqui? Me ajudem a escrever. Legal. Posso dar mais uma sugestão? O primeiro e-mail que eu adicionar vai ser sempre o default. Os próximos não são default, beleza? Pode ser? Então tá bom. Tá, mas como é que eu sei se é o primeiro ou não é o primeiro que eu estou adicionando? O meu model também tem alguns métodos que me ajudam. Por exemplo, email list model ponto size. Então, se isso aqui for igual a 0, minha lista está vazia. Concorda? Então beleza, vou colocar um ifzinho aqui. If. Tá bom? E dentro desse if, eu vou na realidade fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou definir uma variável boolean, e vou chamar de principal. Vou deixar ela com o valor default false, beleza? E se for 0, principal recebe o que? True. Tá bom? Eu não adicionei aqui dentro um new email? Adicionei. Então, eu acredito que é uma boa prática eu fazer o seguinte, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma variável local aqui, tá? Didaticamente para nós, chamada email, e vou chamar de email para adicionar. Opa, adicionar. Igual o quê? New email. Esse new email, eu quero o quê? Lembra que eu falei que eu tenho um TXT para cada coisa? Eu tenho um TXT email. Então, TXT email ponto getText. Lembra a propriedade que a gente edita dele, que é a propriedade text, para colocar o valor lá dentro? Então, getText, vírgula, o principal do meu método local aqui, que eu já fiz a continha, né? Eu já fiz a verificação. Se é o primeiro, ele vai colocar como principal. Se não, não. Ok? Ok. Então vamos lá. Ctrl V, ponto e vírgula. E em teoria, se a gente pegar agora esse e-mail para adicionar e aqui dentro passar
ele já vai adicionar. Só que falta um comportamentozinho aí. Vocês concordam que quando eu adicionar, o meu campo vai continuar com o meu e-mail lá? Não tem mágica, vamos ter que deixar ele em branco lá. Então, vou pegar o meu campozinho lá da tela, txt email, ponto, set text, e vou setar ele para nulo. Tá bom? Setei para nulo, ele fica branquinho. Ok? Vamos testar? Vamos ver se funcionou? Vamos lá. Então, vou dar play no meu projeto. E agora, o que eu vou fazer? lucas.nascimento@gmail.com e vou dar o adicionar. Opa, sumiu. Trouxe para cá, sumiu lá em cima. Vou adicionar o outro e-mail. nascimento.ti@gmail.com, adicionar. Certo? E-mail 3@gmail.com. E-mail 2, né? Adicionar. Então, nosso botão adicionar já está com uma lógica razoavelmente boa. Tá perfeito? Claro que não. Podemos mudar um monte de coisa no adicionar. Tá bom? Então tá bom. Vamos para editar agora? Vamos lá, vamos para editar. Vou fechar aqui. Então lembrem que eu volto na minha visualização de projeto, na minha visualização de design, quem tiver inglês, e vou clicar 2 vezes no meu botão editar. Ele vai cair no meu método do btn editar action performance, e aqui dentro eu posso fazer a implementação. Ok? Novamente, a gente tem aqui dentro um método que vai nos ajudar. Esse método que vai nos ajudar é o get element, tá? Então, dentro aqui do meu e-mail list model ponto, eu tenho um cara aqui que é o get. Esse get, se eu passar um índice, ele vai me retornar o elemento daquela lista. Então lembrem, ó, eu tô lá com o primeiro e-mail @gmail. Eu tô lá com o segundo e-mail. Então, e tô lá com o terceiro e-mail, ok? Beleza. No meu móvel, esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1, esse aqui é o índice 2. Então, é esse índice que eu vou passar aqui dentro. 0, 1, 2, um número. Só que, qual é o item que está selecionado na tela? Eu vou ter que, no meu componente visual, acessar um método que me fala. Então, qual que é esse método que me fala? List e-mail, que é o nome que eu dei, ok? Ponto get selected index. Simples assim. Ele já armazenou essa variável conforme eu cliquei e deixei azulzinho aquele item. Tá bom? Então tá bom. Quando eu fizer isso, eu já consigo armazenar esse dado dentro de uma variável local. Por exemplo, essa variável local vai ser de que tipo? Vai ser do tipo e-mail, tá? Então aqui dentro eu já tenho o e-mail que foi adicionado naquele módulo. Eu peguei ele de volta para mim. Para fazer o quê? Para fazer o que eu quero, certo? E o que eu quero? Eu quero fazer o quê? Eu quero aqui dentro. Agora eu quero fazer o contrário. Eu quero passar ele para lá, para dentro do meu txt e-mail, certo? Então, txt e-mail ponto, me ajudem aí.
Set text? Legal, set text. E-mail para alterar, ponto, get, endereço de e-mail. Veja, estou lidando na minha classe de negócio. Tá bom? Tá bom, Ctrl S. Então, o que eu quero? Eu quero que selecionei, cliquei no alterar, o elemento suma da minha lista, volta para a edição, o cara dá o adicionar, ele volta para a lista alterado, vamos chamar assim. Tá bom esse comportamento? Tá bom. Não vai funcionar assim. Vamos ver? Opa, cadê o Ctrl S? Vamos dar o play no nosso projeto. Adicionei o primeiro e-mail. Adicionei o segundo e-mail. E adicionei o terceiro e-mail. Ok? Vou clicar no segundo e-mail e vou dar o editar. Opa! Ele não sumiu daqui da lista. Por quê? Existe uma diferença entre o meu método get. Então vamos dar uma olhada na documentação dele aqui, ó. Get, retorna o elemento na posição específica dessa lista. Retorna. Ele não está falando, ó, vou tirar ele de lá de dentro. Para tirar ele de lá de dentro, eu tenho um método utilitário chamado remove, onde ele fala, olha, remove o elemento numa posição específica e retorna esse elemento. Ok? Então pronto. Olha que maravilha. Vamos testar de novo? Vamos rodar o nosso projeto? Então, Lucas, email 1, Lucas, email 2, e aqui agora eu vou fazer exatamente aquilo que eu falei. Vou clicar no editar. Olha lá, sumiu, beleza, voltou lá para cima, e aqui eu vou chamar email 2222222, adicionar, voltou para a minha lista lá embaixo. Ok? Tudo bem? Tranquilo. Agora, precisa lembrar. Depois, precisa começar a usar. Começou a usar, vira do coração, vamos chamar assim, né? A gente aprende isso by heart, como diz os americanos. Então tá bom. Tá razoavelmente bom o editar? O editar? Acho que tá legal. Tem coisa para melhorar? Vai, uma sugestão de melhoria. Quem já pode me dar? Tem o botão tornar padrão. Mas se tiver vazio e eu editar, quando eu adicionar, ele vai voltar como padrão. Vocês viram que o foco não está legal? Eu estou tendo que toda hora clicar no botão para voltar. Eu poderia estar dando foco no editei, já cai dando foco no texto. Tem um método set focos, mas isso vai ficar para o trabalho de vocês, beleza? Beleza? Então tá bom. Então tá bom, vamos lá. Vamos fazer o remover agora? O remover é complicado, hein? Acabamos de escrever ele, concordam? Aí, exatamente. Acabamos de escrever ele. Só que em vez de eu utilizar esse texto dentro do meu edit, joga pro limbo, some. Não vou fazer nada com aquilo, só removo. Então tá bom. Então tá bom, show de bola. Vamos vir aqui, clicar 2 vezes. Vamos copiar esse mesmo códigozinho Benedito aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V e salvou. Em teoria. Não entendeu esse? Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Vamos dar o play nele. Vou vir aqui. Lucas, email 1, adicionar. Lucas, email 2, adicionar. Vou vir aqui, remover. Pronto. Sumiu. Foi pro limbo. Beleza? O editar tinha outra função. O que o editar fazia? Clicava aqui,
Editar, joga para cima. Quando eu adiciono, volta para baixo. Diga, Lucas. Você tem que armazenar os valores antigos e restaurar. Tá bom? Vai fazer parte dos próximos passos aqui. Beleza? Mas o Ctrl Z lá funciona, tá? Ó, editar. Blá, 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 blá. Ctrl Z. Opa. Mentira, não funciona. Então vai ter que escrever na mão reset. Então tá bom? Beleza? Então tá chique. Tornar default. Opa, agora tá mais. Agora tá mais treta, hein? Concordam? Vamos pensar na lógica. Essa aí vamos pensar junto. Ele tem que tirar o principal de quem tá principal. Tem que saber se está selecionado. Mas isso pode ser os improvements, né? Porque olha só as coisas que podem dar ruim, vamos chamar assim. Não tem ninguém selecionado, certo? Certo, vou clicar no editar. Opa, exceção. Mas essas são as melhorias que vocês vão fazer no trabalho, ok? Mas verificar se está selecionado é uma delas. Mas basicamente, vamos entender o que a gente precisa fazer? O nosso edit model, né? O nosso model, vocês concordam que é uma lista? Uma lista do quê? De e-mail. Ok? Então, se esse cara aqui, eu vou apagar, deixa eu apagar aqui da 12, ó. Se esse cara aqui é o principal, e eu estou selecionado nesse item aqui, ó, qual poderia ser o algoritmo para fazer isso funcionar? Tá, já é fato que eu tenho que sair percorrendo todo mundo, certo? É fato. Afinal de contas, qualquer um deles pode estar selecionado. Então eu vou ter que fazer no mínimo fora aí, beleza? Beleza, tá bom. Você vai verificando se a propriedade é principal ou falsa. Eu falei que isso aqui tem um índice, não tem? Então isso aqui é 0, não precisar. Isso aqui é 1, isso aqui é 2. E eu falei que o meu método, o meu list, ele tem um método chamado get selected index. O que vocês acham da gente fazer um for e quando o selected index for igual, ele é principal. Se não for, ele é falso. Ficou confuso? Não, sim, mas se ele já tem um ali. Sem problema, ele vai criar o principal de novo. Vamos chamar assim. Ele vai refazer. À toa, a gente pode colocar uma verificação antes. Se ele é principal, deixa quieto, não faz nada. Ok? Outra verificação que a gente vai fazer no nosso trabalho, beleza? Beleza? Cada sugestão que vocês derem vira trabalho. Não, brincadeira, já ia virar trabalho de todo jeito, tá? Não, tô brincando. Isso ia virar trabalho de todo jeito. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos tentar? Vamos tentar, a gente nunca sabe. A gente está todo mundo aqui aprendendo, lembra? Então vamos lá. Lembrando, como que eu vou adicionar o evento a esse botão aqui? Clico 2 vezes, caiu na tela de edição, ok? Ok. Não caiu? Eita, deu ruim aqui, hein? Opa, aí foi? Então aqui dentro, ó, eu vou fazer o quê? Vou fazer um for. Lembram da syntax do for? Terceiro trabalho, terceira lista? Mais ou menos. Então tá bom, vamos lá. For variável de
de marcação lá, né? Nosso índice que a gente vai rodar, declaro ele, int, já instanciando, já colocando um valorzinho 0 nele, ponto e vírgula, até quanto que eu quero que ele roda? Então eu vou colocar i menor que... Oi? Opa, obrigado. Int i. Então o meu list email ponto... Opa, perdão. A gente sempre lida no nosso model. Então no meu email list model ponto... A gente tem um size lá, lembra que eu falei? Então tá. Nesse caso aqui, ele voltaria o quê? 3, isso aí. Tem que fazer, né? Depois no vídeo mostrar que tá todo mundo... 3. Não? Então tá bom. Ponto e vírgula e mais. Beleza? Então ele vai iterar, né? Esse for quantas vezes? 3 vezes, se ele tiver esses 3 itens lá dentro. Oi? Pela quantidade de itens, exatamente. Boa. Então tá. Lembra que eu falei que o cara selecionado está numa variável? Então eu vou criar uma variável auxiliar aqui chamada int. Item selecionado. Item selecionado index igual a list email ponto get selected index. Então, por exemplo, nesse caso que eu dei aqui, imagina que eu cliquei aqui. Qual é o índice que ia vir? 1, certo? Então tá bom. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir no meu email list model ponto get ponto. Eu quero qual cara? O cara 1, certo? Desculpa. Oi? Tá, qual que é o primeiro teste que eu vou fazer que eu falei? If. Vou colocar uma variável aqui, ó. É principal. E vou colocar ela do tipo boolean. E vou fazer assim, ó. É principal igual a false. Quando que ele é o principal? Justo. Quando o meu item selected index for igual, não. Aí, porque é a nossa variável que está iterando, certo? Maravilha. Então aqui eu vou fazer o quê? É principal igual true. Ele está reclamando de alguma coisa aqui porque eu não usei 2 iguais aqui, né? Diferente o operador de atribuição do operador condicional, ok? Então, atribuição eu faço com igual e o operador condicional eu uso igual. Maravilha! O que eu vou fazer aqui então agora? Eu vou dar aquela, vamos chamar assim, aquela reafirmada na coisa. Como assim aquela reafirmada? Eu vou passar por todo mundo e vou setar de novo o é principal. Como? Olha só, o que o meu get volta? Eu não falei que ele volta um e-mail? Então, coincidência ou não, se eu der um ponto aqui, os meus métodos daquele elemento, daquele tipo, estão disponíveis. Então, set principal. O meu é principal está lá dentro. Certo? Só que aqui acontece uma coisa um pouco chata, que eu quero primeiro mostrar o problema, para depois a gente discutir a solução. Vamos lá. Em teoria isso resolveu, concorda? Eu varri todo mundo e verifiquei. O cara selecionado é o índice que eu estou, então é principal. Seta o valor principal lá dentro. Todo mundo entendeu isso? Então tá bom. Vamos lá.
Vamos rodar esse código para ver se funcionou? Então, vou chamar aqui lucas@email1 adicionar. lucas@email2 adicionar. lucas@email3 adicionar. E vamos adicionar mais um aqui. lucas@email4 adicionar. Vou selecionar o 3 e vou dar o tornar padrão. Parece que não funcionou. Só que a gente tem um problema aqui. Puta, não funcionou mesmo. Identificar dois tornar principal. Não é esse o problema não. Alguma coisa da nossa lógica tá falha aqui. Eu passei interagindo todo mundo. Menor ou igual. É principal false. Se o item. Obrigado. Isso é pair programming, gente. Valeu. Na realidade, o que aconteceu aqui? Vamos entender. O que aconteceu? Ele não executou a interação. Por quê? Porque já era verdade desde o começo. O valor do meu índice é maior do que o valor que eu estou iterando. Boa. Vamos tentar de novo? Infelizmente, tenho que fechar e rodar de novo o meu programa. Porque a gente compila e cria de novo um código fonte aí. Nosso class. Então, lucas@email1 lucas@email2 lucas@email3 e lucas@email4. Olha só, vou selecionar o e-mail 3 e vou dar o tornar padrão. Se eu vier aqui, parece que não mudou nada. Quando eu cliquei, viram o que aconteceu? Ficou estranho. Não, mas olha só que estranho. Ué, sumiu o principal. Falou tudo, Jefferson. Aí eu não disse que tudo seriam rosas, beleza? Então Java tem esse lance quando você está fazendo a parte visual. Quando eu edito um modelo, através de uma interação, por exemplo, um for, alguma coisa assim, eu tenho que explicitamente falar assim, componente visual, seu módulo atualizou, atualiza a sua parte visual. É chato, mas a gente tem que fazer. É muito difícil? Não é tão difícil assim, mas tem que lembrar de fazer, senão esse tipo de coisa acontece. Vamos fazer? Vamos fazer. Aqui dentro, então, quando eu terminei esse for, essa interação, quando eu acabei de editar o meu módulo, isso poderia ser, por exemplo, acabei de trazer, a gente vai fazer muito isso, acabei de trazer a minha lista do banco de dados, fui lá, fiz um for, interagi, enchi o meu módulo, olho na tela, não tem nada, aí começa a interagir com a tela, traz as coisas, então posso me deparar numa situação dessa, ok? E vamos deparar um pouquinho mais para frente. Então, oi? Poderia, não, a implementação que a gente poderia usar de algumas maneiras diferentes também. Então, ó, o meu list email.update UI. Simples assim, galera. Tá bom? Ctrl S, salvei e vamos fazer de novo. Sempre vai atualizar A interface visual. Então, e-mail 1, adicionar. Lucas. Isso não é só de Java, não. .NET também. E-mail, infelizmente, a maioria, vocês precisam ver isso aqui em flag, assim, ó, vou ser muito sincero para vocês. Um lugar que isso não acontece são linguagens que te permitem a utilização de bind. Por exemplo, AngularJS,
flex e algumas outras linguagens como essa, onde você tem observers em cada variável. Mas isso é um pouco mais para frente. Então vamos lá, ó. Lucas arroba email 3. Lucas arroba email 4. Vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa da última vez. Tornar padrão. Oh, legal, né? O e-mail 1, tornar padrão. E-mail 3, e-mail 2, tornar padrão. Beleza? Legal? Combinado? Não, pode ir lá, vai lá. Aê, pronto. Cara, que bom que vocês perguntaram isso. Vamos remover isso aqui. E aí? Como que a gente poderia resolver isso? Vamos resolver agora? Esse vamos resolver agora, vamos lá. Vamos resolver agora, vamos lá? Vamos resolver agora? Pronto. Gostei da ideia do dado. Não. E se ele for único, ele é o único. Ele é o único. Você removeu. Você vai setar o primeiro de novo e vai dar fora. Não, mas gostei da ideia do Jackson. Vamos fazer essa primeira implementação, tudo é uma evolução, certo? Então vamos fazer a primeira implementação com sumiu o padrão é o primeiro, beleza? Então vamos lá, vamos fazer isso. Então vamos fazer o nosso método que era tão simples, quero excluir, né? Quero remover, fazer isso, beleza? Vamos fazer. Então vamos pegar aqui o e-mail, vamos colocar uma variável que eu removi, certo? E-mail para remover, igual quem? Pronto, toda uma variável meu e-mail. Vamos botar o nosso colega lá, ó. If e-mail para remover ponto is principal, o que eu vou fazer? Opa. Vou setar o primeiro. Olha só que interessante. E-mail, list model, e-mail para remover. Opa, list model, ponto. Olha só que interessante. Get, eu tenho alguns facilitadores aqui. List model, peraí, só um segundo. Eu vou pegar aqui, vou pegar quem? Vou pegar o 0. Ponto. Set principal true. Só que lembrem, muito provavelmente agora eu vou precisar dar o update y, certo? Então list é isso aí, list e-mail ponto e update y. Vamos tentar da primeira vez sem o update y para ver? Não vamos não, vai dar isso aí mesmo. Então pronto, vamos lá, vamos ver se funcionou? Vamos ver se funcionou. Lucas arroba e-mail 1, adicionar. Lucas arroba, oi? Lucas arroba e-mail 2, adicionar. Lucas arroba e-mail 3, adicionar. Tá bom, meu toque já tá bom. Beleza, vou remover um. Removi. Opa, o 2 ficou principal. Uai, que bom, né? Vou remover o 3. O 2 tem que continuar no principal, afinal de contas. Mas olha o nosso erro lá, ó. Index out of bounds. São as validações que nós vamos implementar. Isso vem junto com a nossa regra de negócio. Deixa eu só dar um... Pessoal, tudo bem então? Então revisando, o que a gente aprendeu hoje? Demos uma revisada de como que eu adiciono evento nos componentes e vimos o conceito de módulo. Existe outro tipo de módulo? Claro que existe outro tipo de módulo. Por exemplo, a gestão dessa lista aqui, a gente tem que fazer através de um módulo. A gestão
de um combo box, também é possível a gente fazer através de um módulo, tá? Um edit dá para fazer também, mas aí não precisa tanto, ok? Por quê? Porque set text, get text, peguei o meu módulo, qual a diferença faz? Mas existe também um document model, beleza? Maravilha? Então vimos o model e vimos que há uma separação entre lógica de apresentação do meu componente UI e a lógica de armazenamento de dados efetivamente. Vimos também que a gente tem que dar algumas vezes o update UI para fazer a mágica acontecer legal. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. Então vou finalizar aqui. Valeu, gente.